Paz do Senhor, estamos aqui de volta para concluir esse estudo sobre a igreja como provedora do reino de Deus. A primeira parte nós falamos sobre organização, nós falamos na segunda parte sobre ser capacitada e capacitar, e agora nós vamos para a terceira parte de ser provedora. Mas antes disso eu quero pedir a você aí, se esse vídeo tem sido bênção para você, tem sido bênção para o seu ministério, divulga aí, compartilha, inscreva-se no canal, é importantíssimo para nós, ok? E a gente vai aqui compartilhando coisas que Deus vai nos dando. O que está escrito aqui, o que eu estou passando para os senhores, não é coisa que eu tirei da internet, mas são coisas que Deus colocou no meu coração, são coisas que eu vejo no dia a dia, eu vejo no nosso ministério, em outros ministérios, e é de suma importância aprendermos esse tipo de coisa, ok? O que eu estou passando para alguns líderes aí, para que você não caia, né, nessa cilada, que é mandar o seu obreiro para o campo despreparado, ou você ficar sofrendo, né, porque você não tem alguém que possa te ajudar. Então aqui mais uma vez meu velho computador e meu celular, nós vamos aqui compartilhar mais algo que Deus tem nos dado, e é ser provedora. Jesus nos deu uma ordem bem clara sobre fazer a obra. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, Marcos 16, verso 15, são versículos conhecidíssimos da igreja, né? São a ordem que Jesus ele nos dá da igreja, que é de ir fazer discípulo, que é de ir pregar o evangelho a toda criatura. Então, é dever da igreja ir à missão. A palavra ir significa, primeiro, como organização, incentivar. Precisa ser incentivado, tá? Precisa ser incentivado. Treinar, orar e fazer como grupo, não é só como indivíduo, mas também como grupo. A segunda coisa significa ir, enviar, mandar crentes preparado para o campo, quer seja dentro ou fora do país. Eu digo dentro ou fora do país porque há aqueles que pensam que missão é só fora do país, ok? Alguns são chamados para missão fora do país, mas outros para missões locais. Então isso é importante a gente colocar aqui. Então a igreja ela precisa atender essa ordem do Senhor Jesus Cristo. Ela deve como igreja ir à missão. B, patrocinar. Isso é de suma importância. A igreja precisa patrocinar o reino de Deus. A igreja precisa patrocinar missões. A igreja precisa patrocinar os eventos locais, fazer coisas sociais para que o seu bairro, a sua cidade, o seu país, outros países possam glorificar o nome do Senhor. E a igreja só faz isso patrocinando, ok? Só faz isso patrocinando. Como? Presta atenção no que eu vou falar aqui, senhores líderes, senhores responsáveis pelo o dinheiro do Senhor. Como o dinheiro é do Senhor, como o dinheiro é do Senhor e não dos líderes ou da instituição. Igreja é dever, obrigação, que os recursos sejam investidos para a divulgação do reino de Deus. Presta atenção nisso. O dinheiro é do Senhor. O dinheiro não é para patrocinar questões pessoais, projetos pessoais, desejos pessoais, viagens pessoais. É para divulgar o reino de Deus. Há muitas igrejas que não crescem, há muitas igrejas que estão defiando, porque os recursos que é do reino de Deus não estão sendo usados para o reino de Deus. Estão sendo usados para benefícios próprios. É preciso usar o dinheiro do Senhor para patrocinar o reino de Deus.
Isso é de suma importância. Eu escutei algum tempo atrás o evangelista Juliano Emanuel, e Deus deu uma revelação a ele fantástica, quando ele estava falando sobre a multiplicação dos pães. Ele falava sobre a matemática de Deus, porque Jesus, ele primeiro ele dividiu para depois multiplicar. Olha que coisa interessante. Ele dividiu para depois multiplicar. Ele pegou alguns pães, alguns peixes, dividiu entre os seus discípulos, e aí veio a multiplicação do reino de Deus. Aí veio a multiplicação daqueles pães, daqueles peixes, ok? Corrigindo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Então primeiro ele dividiu. Então preste atenção no que eu vou falar com você. Se Deus te deu recurso à sua igreja, divida entre os seus, ou seja, na área social, patrocinando as coisas de Deus, e Deus fará multiplicar, Deus fará crescer a sua igreja, Deus multiplicará o seu ministério, Deus multiplicará os seus sonhos, Deus multiplicará os seus projetos, porque você vai investir no reino de Deus. Então precisa investir, patrocinar o reino de Deus. E quando você patrocina o reino de Deus, Deus patrocina os seus sonhos. Quando você patrocina o reino de Deus, Deus patrocina a sua missão, Deus patrocina o seu ministério. Então invista no reino de Deus, porque o dinheiro não é dos senhores, não é da instituição igreja, mas o dinheiro é de Deus, do reino de Deus, ok? Então, se é dever da igreja planejar, projetar e fazer o máximo possível para que o nome do Rei Jesus seja elevado aos quatro cantos dessa terra. Então a igreja precisa planejar, projetar, ela precisa investir, ela precisa fazer o máximo possível para que o reino de Deus seja projetado. Senão, não há razão da igreja. Se ela está aqui só para adorar, se ela está aqui só para glorificar a Deus e não para divulgar o reino de Deus, não há razão para isso. Não há razão dela estar aqui. Aí o Senhor já poderia ter tomado a sua igreja, ok? Mas nós precisamos planejar, projetar, nós precisamos patrocinar o reino de Deus. Entenda isso. Se Deus te deu recurso, é para você dividir, para você compartilhar, para que o reino de Deus ele seja divulgado, para que o reino de Deus seja divulgado, ok? Então nós estamos terminando essa parte, e ela é bem curtinha. Essa é a conclusão que eu faço aqui agora. Ou a igreja volta ao plano inicial e recupera a sua essência, ou a perseguição virá, como já está chegando, né? E levará a retomar a sua missão, que é Atos 1, 8, né? E 11, 19. A perseguição virá, meus irmãos. Tenha certeza disso. E ela já dá para se ver ela no horizonte. Então, nós precisamos, principalmente agora, nesse tempo de pandemia. Olha, nós falamos no primeiro estudo, né, de se organizar, de capacitar. Segundo, aproveite isso, divulgue nas suas redes sociais, faça expandir o nome do Senhor Jesus Cristo, ao invés das brigas, ao invés das discussões sobre política, sobre quem está certo, sobre quem está errado, se deve ou não fazer isso ou aquilo. Divulgue o reino de Deus, anuncie o reino de Deus, deixe as suas questões pessoais de lado, né? E divulgue o reino de Deus. Faça do seu instrumento, né, seu instrumento móvel, o seu computador, né, das suas redes sociais, algo para manifestar a glória de Deus, para divulgar o reino de Deus, e não disseminar ódio, não disseminar contenda, não disseminar fofocas,
mas para patrocinar o reino de Deus. Coloque as suas coisas, coloque tudo que você tem à disposição de Deus, e Deus vai patrocinar você, e Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abençoar os seus projetos, os seus sonhos, Deus vai abençoar a sua igreja. Se você fizer isso aqui, eu tenho certeza que faltou muita coisa aqui ainda, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando ao seu coração. Organize, senhores líderes, organize a sua igreja. Senhores líderes, não trabalhe sozinho. Há pessoas que têm competência, há pessoas que têm capacidade, é capaz. E se não tiver, capacite essa pessoa, ok? E seja provedor do reino de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso próximo assunto, nós vamos falar sobre mordomo e mordomia. Até já. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E não se esqueça, inscreva-se no canal aí, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.